A palavra sobre fé é use a fé que recebeu, parte 2. A parte 1 foi ministrada domingo passado, as nossas celebrações ficam todas gravadas no YouTube. Você pode ir lá se você quiser entender melhor a primeira parte. A segunda parte é essa, use a fé que recebeu. Você pode fechar os seus olhos? Você pode dizer para Deus que você quer entender alguma coisa hoje? Que você não quer sair daqui como você entrou? Que você veio a um lugar que uma palavra pode mudar toda a sua história? Que uma palavra pode transformar o seu dia, transformar a sua vida, transformar a sua família, transformar seus negócios. Você pode dizer isso para Deus, eu vim aqui, eu quero sair daqui diferente. Pai, nós estamos aqui agora, Pai, sujeitos à Tua palavra. Completamente rendidos ao que ela diz. Que o Senhor não encontre em nós um coração endurecido, que o Senhor não encontre em nós uma pessoa resistente à Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. E essa verdade precisa penetrar dentro de nós. Então, Pai, nós abrimos o nosso coração para a verdade que é a Tua palavra. E que esta verdade, Pai, ela ache nesse momento um lugar no nosso coração, nas nossas necessidades, nas nossas batalhas. Pai, que essa palavra nos transforme. Nós abrimos para Ti, Pai, a nossa vida e abrimos a Tua palavra e damos a ela agora, Pai, damos a ela agora a autoridade para falar conosco. Eu oro isso e quem crê também, diga amém. Use a fé que recebeu, parte 2. Na primeira parte eu falei algumas coisas, eu só repeti aqui, praticamente citar. Falei que a fé é o maior capital de uma pessoa. Uma pessoa que tem de mais poderoso em si e na sua vida chama-se fé. Falei também que a fé pode conseguir muito a partir do nada e, às vezes, conseguir muito pouco a partir do tudo. Quando você não tem nada, você é capaz de confiar tudo aquilo que você necessita a fé, mas quando você tem muito, é possível que você use bem pouca fé porque você já tem tantas coisas, né? Quem nunca gastou, talvez, anos para comprar orando por uma casa, mas depois que conseguiu a casa, nunca mais orou com tanto afinco por algum outro projeto, porque já conquistou o que queria. Aí a fé ficou meio que inutilizada. Então, a fé é capaz de conseguir tanto a partir do nada e tão pouco a partir do tudo. Porque você, erradamente, entende que você não precisa mais atuar por fé. Você já tem tudo, você tem um bom salário, você tem um bom emprego, você tem uma boa família, você tem uma boa casa, então está tudo certo. É como se você colocasse a fé num lugar de espera aí algum problema, né? Espera alguma luta aí, depois eu pego você. Né? E não pode ser assim. Eu falei bastante sobre isso semana passada. E aí a orientação foi, continue usando a fé que receberam, mesmo quando tudo estiver bem. E hoje a gente vai crescer um pouco mais nisso. Lucas 18:8 diz assim, Jesus dizendo, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa é uma pergunta que Jesus faz, uma pergunta meio que retórica, que ele responde depois. E a gente entende que ele não está dizendo que não vai ter mais fé na terra. Ele está dizendo assim, achará ainda pessoas que usam fé na terra? Encontrará pessoas que ainda se utilizam da fé, ou as pessoas vão estar confiando na sua capacidade, em si mesmo, nas suas conquistas, as pessoas deixarão de usar a fé? Será que quando ele voltar, ele ainda encontrará pessoas que estão vivendo por fé, conquistando por fé, agindo por fé? Essa é a pergunta. E aí a gente falou sobre isso, e aí nós aprendemos também que quanto mais perto da volta de Cristo, parece que menos as pessoas estão usando a fé. Isso é tão forte. Estudamos Mateus 6, de 25 a 34, que nos ensinou a fazer duas perguntas a respeito de nós. No texto tem essas perguntas, Jesus nos fazendo refletir, e diz assim, quanto você acha que vale? Quanto você crê que vale? E aí nós aprendemos que nós valemos tanto para o Senhor, porque nós somos únicos e somos úteis. E
Nas faculdades de economia, um dos conceitos centrais é a escassez e a utilidade. Então, nosso valor se dá porque nós somos únicos, né? Você não vai achar ninguém igual a você, mas também porque você tem uma utilidade. Deus te fez para um propósito, para ganhar a sua família, para ganhar a sua casa, para conquistar o seu trabalho. Você tem um propósito único. Então, por causa de que você é único e você é útil, você é muito valoroso. Deus te fez muito valoroso. E a segunda pergunta é, será que Deus não vai fazer mais por você do que fez pelas plantas, né? Quando lemos esse texto, e nós precisamos rever e reafirmar o valor que temos, e eu citei uma pesquisa sobre a crucificação de Jesus, com a intenção de fazer você sair daqui dizendo assim, poxa, o meu valor é muito alto. Se você puder ver aquilo que eu trouxe de pesquisa sobre a crucificação, olhar para aquela explanação e dizer assim, olha, esse é o valor que eu tenho. O sangue de Jesus é o valor que eu tenho. Eu tenho um Cristo que morreu por mim. Então eu sou muito valoroso. E ele fez isso por mim. Então o diabo consegue vitória sobre nós quando ele nos faz crer que não valemos. E eu encerrei falando sobre isso. Você sabe o seu valor? E você precisa sair daqui, você precisa crer todos os dias que você vale o sangue de Cristo. Você vale o sacrifício da cruz. Outro texto que estamos, e agora já entrando num novo tema, mas eu estou pensando lá em Mateus 18:8, se você puder estudar mais a palavra, quando Jesus pergunta, porventura, quando Cristo voltar, achará fé na terra? E o segundo texto que nós estamos estudando, acho que esse é o principal, é Romanos 12, versículo 3, que diz assim, pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado. Então, a primeira mensagem é como se eu tivesse ministrado esse meio do versículo. Você encontrar um conceito equilibrado sobre si. Você não é muito mais além do que você está pensando. Talvez você tenha uma coisa muito grande. Eu sou demais. Calma, você não é isso, mas também você não é de nada. Eu não tenho valor nenhum, também não é isso. Então, Paulo está dizendo assim, ache um conceito equilibrado. E o conceito equilibrado de valor que nós podemos ter é quando nós lembramos que nós valemos o sangue de Cristo. Que o sacrifício dele é o valor que eu tenho. E agora eu vou falar sobre esse último ponto do versículo, depois da vírgula, diz assim, um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. De acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. E quando lemos esse texto, fica com essa expressão, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Quando lemos esse texto, nós corremos o risco de interpretar que Deus chama cada um e fala assim, olha, para você, João, eu vou te dar X de fé, para você, Maria, eu vou te dar um pouco menos, para você, um pouco mais. Parece que é essa leitura que nós entendemos, que é uma leitura errada. Mas nós devemos dizer assim, não, fulano é uma pessoa de muita fé. Ciclano, não, eu não sou de muita fé. A gente sempre diz isso. Eu não sou de muita fé, eu conheço alguém de muita fé, como se Deus fosse dar medidas diferentes para cada um. E vou mostrar para você que não é assim que funciona. Que, na verdade, o Senhor deu uma medida de fé para cada pessoa, mas a medida é a mesma. Deus deu fé para as pessoas. Deus entregou fé para as pessoas. Eu quero que você fique muito atento sobre isso. Vamos entender, então, como funciona a fé. Se as quantidades de fé fossem diferentes, Jesus precisaria ter dado uma unidade para saber. Para a gente falar assim, não, a medida que foi dada foi diferente. Antes dele dizer assim, olha, eu vou dar medidas diferentes, ele tinha que ter criado uma unidade de medida. Por exemplo, você sabe que a altura que você tem, eu tenho 1,76 m. Porque eu sei disso, porque existe uma unidade de fé, uma unidade de medida, desculpa. A unidade de medida é o quilo, né? É a altura ou os centímetros. Você sabe quanto você pesa. Por que você sabe quanto você pesa? Porque existe uma unidade de medida, que é o quilograma e assim por diante. E a fé? Deus não deu uma unidade de fé para a gente saber
se um tem mais ou se outro tem menos. Então Deus entregou fé para nós. Todos nós temos fé. E Deus, se ele fosse assim, olha, eu vou dar tanto, ele teria que ter criado uma unidade primeiro. Ele não fez isso. Então vamos analisar alguns casos. Já que não existe uma unidade de fé, que Deus entregou fé para cada pessoa, o próprio Jesus, em alguns momentos, fala de pouca fé, grande fé, menos fé. E eu quero pensar com você alguns textos. Pedro está junto com os discípulos numa travessia do mar. Jesus não foi nessa viagem. E eles vão mar adentro, Jesus vai orar. E quando eles estão no meio do mar, as ondas são contrárias, o barco começa a querer afundar. E Jesus sai do monte andando sobre as águas, passa pelo barco, eles ficam com medo, pensando que é um fantasma, mas Jesus diz, não sou um fantasma, não, sou eu. Pedro diz assim, se é o Senhor mesmo, então deixa que eu também ande sobre as águas. E Pedro recebe de Jesus a seguinte resposta, vem, filho, né? Mete a doida aí, sai do barco. E Pedro começa a andar sobre as águas. E aí, em Mateus 14, versículo 30, diz assim, mas observando o vento forte, teve medo, e começando a afundar, clamou, Senhor, salva-me. O que ele está dizendo? Ele começou a andar, mas o vento já existia, né? Ele já saiu com o vento forte. Mas o medo fez com que Pedro começasse a afundar. Jesus vai e socorre Pedro, aí ele entra no barco, no versículo 31, e diz assim, logo Jesus, estendendo a mão, e segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, ele falou assim, pequena fé. Pedro, tu tem uma pequena fé. Aí, em outro momento, aos apóstolos, também numa situação de mar bravo, agora eles estão no barco, Jesus também está no barco, o barco recebe ventos contrários e Jesus está dormindo na proa tranquilão. E aí eles desesperados, morre, não morre, afunda, não afunda aquele barco, eles vão acordar Jesus, fala, Jesus, salva a gente, salva-nos por favor, Jesus. Jesus vai, repreende os ventos, acalma o mar, olha para os apóstolos e diz assim, ele disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu uma grande bonança. Aí eu fico pensando assim, esse mesmo texto aqui em Mateus, olha isso. Mateus 8, 26, se você está anotando, é legal. Nessa situação, Mateus registra na Bíblia que Jesus disse assim, homens de pequena fé. Em Marcos 4,40, Marcos registra que Jesus diz assim, na mesma situação. Não é outra situação, é a mesma situação. E disse-lhes, por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? Então, Mateus registrou que Jesus disse que eles eram de pequena fé. Marcos registrou que Jesus disse que eles não tinham fé. E Lucas registra o mesmo texto assim. E disse-lhes, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é esse? Pois até os ventos e a água manda e lhe obedece. Aí, nos 3 registros, dos 3 evangelistas, nós ficamos com a seguinte pergunta. Afinal, os apóstolos tinham pouca fé, conforme Mateus? Não tinham fé, conforme Marcos? Ou eles nem sabiam onde estava a fé deles, conforme Lucas? Para Mateus era pouca. E ele falou assim, tem pouca fé. Para Marcos, falou assim, vocês não têm, não? E Lucas falou assim, vocês perderam, vocês nem sabem onde está. Está vendo como não tem uma medida? Não tem uma unidade de medida? Então, a leitura aqui é, eles tinham pouca fé, nenhuma fé, ou nem sabiam onde estava a fé deles. Então, não existir uma unidade de medida é uma amostra de que Deus não entregou para uns mais e para outros menos fé. Ele entregou medidas de fé. A outra questão que nos faz pensar
que não foi distribuído quantidades de fé diferentes para as pessoas, é a lógica de Deus. Pensa assim que Deus, ele tem uma lógica também. E na lógica de Deus, algumas coisas não iriam combinar se tivesse ele entregado medidas diferentes. Porque há uma mulher cananeia que tinha uma filha endemoniada. Essa mulher não era do povo de Israel, essa mulher não fazia parte do grupo que Jesus veio para salvar, e depois ele abriu, né? Ele veio também para salvar os gentios, mas ele não era do primeiro grupo de Jesus. Jesus não chamou um cananeu para ser discípulo dele. E essa mulher cananeia tem uma filha endemoniada, e os discípulos de Jesus não conseguem expulsar o demônio da menina, e essa mulher vai atrás de Jesus, fala: Jesus, me ajuda, a menina está endemoniada, e não tem quem resolva isso. E Jesus poderia falar assim: vamos lá, querida, eu te amo tanto. Eu falo assim: não é bom tirar o pão dos filhos e dar para cachorrinho, não. A mulher poderia falar assim: Jesus mal educado. Ela responde assim: não, Senhor, mas até os filhotes, os cachorrinhos, comem do que cai da mesa dos seus donos. Aí Jesus olha para a mulher que não tinha nada a ver com o projeto dele e responde assim para ela depois que ele diz isso, em Mateus 15, 28. Então respondeu Jesus: mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Qual que é a lógica, se fosse distribuído quantidades diferentes, de Deus dar a uma mulher cananeia grande fé e para Pedro, o cara que ele escolheu para ser um daqueles que iriam dar continuidade ao grande projeto dele, pouca fé? Porque, outra coisa, se eu recebo uma quantidade de fé, eu começo a andar sobre as águas e eu começo a afundar, e depois quem me deu fé fala assim: homem de pouca fé. Eu conheço Pedro. Pedro é bocudo. Ele ia falar assim: bom, o senhor está reclamando do quê? O senhor que me deu? É ou não é? Como é que o senhor está me chamando a atenção, com todo respeito, mas eu tenho a fé que o senhor me deu? Não tem lógica. Como que ele tem um grupo de apóstolos dentro de um barco que ele fala que tem pouca fé, ou em outra versão, nem sabe se tem fé, ou nenhuma fé, e dá a uma mulher cananeia grande fé, e para os apóstolos que vão continuar o grande projeto dele, pouca fé, nenhuma fé, ou nem sabe se fé deu? Não faz sentido. A lógica de Deus não bate. A lógica de Deus não bate também quando ele diz a um romano. Lucas 7, de 6 a 10, diz assim: e foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião, os amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado se sarará. Porque também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados sob meu poder, e digo a este vai, e ele vai, a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isso, e ele o faz. E ouvindo Jesus, maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam o servo enfermo. Agora, um centurião que tinha por função sujeitar o povo de Israel, escravizar o povo de Israel, cobrar imposto, que tinha por decisão, por obrigação, fustigar o povo de Israel. Um cara que alguns dizem que ele diz assim: olha, o Senhor não é digno de ir na minha casa, porque ele está dizendo assim: o Jesus que está andando por aí é tão santo que não é digno de entrar na minha casa. Saber lá o que acontecia dentro da casa daquele cara. Saber lá o que acontecia dentro da casa dele. Ele fala assim: não, eu não sou digno nem de ir com ele, nem que ele vá na minha casa. Aí o cara todo cheio de erros, Jesus fala assim: esse aí tem tanta fé. A lógica de Deus, né? Não bate. Então, essa história de você dizendo assim: que eu tenho pouca fé. Não, você não está, você vai entender já já.
que eu tenho muita fé. Não, também não. A quantidade, não existe medida de quantidade. Então, nós recebemos fé. E pela lógica de Deus, certamente, se ele fosse escolher uma quantidade, certamente Deus daria aos seus apóstolos, a Pedro, muito mais fé do que a uma mulher cananeia e a um servo romano. Concorda comigo, amém ou não amém? Entende? Não tem. Aí, Tiago vai nos ajudar nesse embrulho. Que eu quero que vocês pensem, né? Tem que ler a Bíblia e pensar. Fazer perguntas para a Bíblia. Tem um embrulho aqui agora. Porque se não tem unidades diferentes, e o senhor deu argumento, eu estou começando a acreditar, então como é que funciona a fé? E tem que recorrer para quem? A própria Bíblia. Tiago 2,26 vai dizer assim, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Se você não faz nada por fé, se você não age por fé, se você não se arrisca por fé, a sua fé está morta. Então, o que eu posso entender é que você está dizendo assim para aquela mulher cananeia, você pegou a fé e usou. Está dizendo para aquele romano, você pegou a fé que você tem e usou. Está dizendo, Pedro, você tem a fé, mas você parou de usar. Você veio usando quando olhava para mim, mas o medo veio e você parou de usar a fé. Aos apóstolos, gente, aprenda a usar a fé. Repreenda esse mar, repreenda esse vento. Tem uma fé, e você tem, amém ou não amém? Isso aqui eu não tenho dúvida. Mas a diferença entre você e outra pessoa é que alguns estão usando a fé e outros não. E a fé sem as obras é morta. Sem você fazer nada por fé, a fé não vale de nada. Então, fé nós temos. E aí nós vamos pensar ainda mais sobre isso. Existem tamanhos diferentes de fé, ou existem pessoas que usam mais a sua fé. O que vocês acham? Porque a resposta a essa pergunta pode mudar o jeito como você vai sair daqui nesta noite. Se você entender, não existe essa história de medida, pastor, não tem. Mas tem pessoas que usam e pessoas que não usam. Tem pessoas que usam e pessoas que não usam. Se você sair daqui decidido a usar, você vai fazer coisas muito maiores do que você está fazendo hoje. Coisas muito melhores. Você está doido, está fazendo? Eu falei assim, não, é que eu estou fazendo por fé agora. Entende? Então, o uso da fé é o diferencial. Você crer que existe uma unidade de fé poderá fazer você sair daqui você reclamando porque recebeu pouca fé. Você continuar crendo que eu sou assim porque eu recebi de Deus pouca fé. Você vai sair daqui reclamando. Mas se você crê que recebeu fé de Deus e que pode usá-la confiadamente, sairá daqui aplicando fé aos seus maiores e maiores e maiores sonhos e projetos. Existe um tamanho de fé diferente para cada um ou existem aqueles que confiam mais na fé e a usam? Essa é a questão. Pastor, eu estava tão acomodado porque eu falei assim, eu não vou pregar porque eu tenho pouca fé. Eu não vou tentar uma faculdade porque eu não acredito mais, né? E aí você está acomodado. Eu aqui nessa noite vou tirar o seu... A palavra vai tirar de você o comodismo. Que tudo que nós nos acomodamos é porque nós paramos de crer que nós podemos em Cristo. Paramos de crer que Deus pode fazer. E aí você talvez se escondeu ao fato e falou, não, para mim é isso aqui mesmo. Não, você tem a mesma fé que o seu irmão e você vai se diferenciar dele usando essa fé ou não. Usando essa fé ou não. Eu quero falar algumas coisas sobre fé. Primeiro que fé tem um autor e consumador. E quem é? Jesus. Então, quanto mais perto de Jesus você estiver, mais perto do autor e consumador da fé você vai estar.
Então não tem como eu aumentar a minha fé longe de Jesus. Porque Ele é o autor, Ele que criou a fé, Ele que consuma a fé. Usar a fé, eu vou colocar algumas sentenças aqui, eu vou explicando. Usar a fé, queridos, vai fazer que nós pareçamos pessoas ingênuas. Usar a fé vai fazer nós parecermos pessoas ingênuas. Tomás de Aquino, conta-se uma história sobre ele. Ele era tão tímido, tão quieto, que ele era chamado de boi mudo pelos outros monges. Tomás de Aquino, um dia, recebe um outro monge no seu quarto. E esse monge diz assim: Tomás, tem vacas voando lá fora. O Tomás levanta, abre a janela, a fim de encontrar as vacas voando. Ele voltou, sentou e o outro monge diz assim: Tomás, como você consegue ser tão ingênuo para crer que vacas voam? A resposta dele me constrange, porque ele diz assim: eu prefiro continuar crendo que vacas voam do que começar a crer que monges mentem. O que eu aprendo com isso? Que nós escolhemos o que crer. Nós escolhemos o que crer. E em nós, você vai ver, observe, que nas pessoas que você admira, que tenha feito coisas grandes, existe uma ingenuidade nela. Existe uma simplicidade para crer. Sabe, queridos, há muito tempo eu orei, porque você vem para o ministério, você vai vendo coisas, você vai sofrendo coisas. E a minha família é prova. E um dia eu me lembro de uma pregação que eu fiz aqui de manhã num culto, que eu tomei uma decisão. Eu falei assim: mesmo que se eu for chamado de ingênuo, eu vou continuar crendo no que eu creio. Porque foi nessa ingenuidade que eu continuo crendo que Jesus é capaz de tirar um cara lá da praça de Joara e fazer um pastor. Por causa da minha ingenuidade, que eu continuo crendo que o mar se abriu com um cajado batendo na terra. Por causa da nossa ingenuidade, que nós poderemos continuar crendo que Josué venceu a cidade poderosa de Jericó gritando e os muros caíram. É a nossa ingenuidade que faz com que continuemos crendo que o meu Salvador nasceu de uma virgem. Que o apóstolo Paulo foi no terceiro céu. Se eu perder a ingenuidade, eu perco a fé. Se eu deixar de ser ingênuo, eu deixo de crer que Jesus vai atingir o gama inteiro. Se eu deixar de ser ingênuo, eu paro de crer que a gente vai ganhar a cidade toda. Se eu deixar de ser ingênuo e começar a olhar as circunstâncias, eu deixo de crer que o entorno, o Brasil e o mundo vai ser salvo por Jesus. A gente fala coisas e as pessoas olham e falam assim: ele é doido. Ele é tão ingênuo. E Tomás de Aquino nos ensina nesta noite: eu prefiro continuar crendo que vacas voam antes de começar a crer que monges mentem. O que você crê carrega junto uma ingenuidade. Quantos projetos seus você um dia disse para alguém e a pessoa não pode não ter esboçado com palavras, mas no olhar estava dizendo assim: coitado dele, ele acredita nisso. Ele acredita mesmo? Quantas pessoas, irmãos, que nós investimos, falamos, discipulamos, e a gente vai crendo na pessoa, e alguém talvez mais experiente
vai olhando para nós e fala assim, ele acredita mesmo nessa pessoa. Ele é muito ingênuo. A fé carrega no seu esboço ingenuidade. Então você pode pensar assim, quando eu deixar de ser ingênuo, eu vou mais longe. Pelo contrário, quando você deixar de ser ingênuo, você vai mais perto. Você para seus projetos. Você deixa de crer. A ingenuidade, para mim, é uma fé pura. A oração que eu faço, eu desafio você a fazer é: permita, Senhor, que eu seja sempre ingênuo. Porque somente o ingênuo é capaz de crer que tudo é possível. Somente um ingênuo é capaz de crer que, do nada, Deus pode fazer tudo. Entende? E por causa da fé, em algum momento você pode ser ridicularizado. E mesmo ridicularizado, o meu conselho para você: continue crendo. Mesmo que pareça que não vai acontecer, continue crendo. Mesmo que a idade vá chegando para você, continue crendo. Que tem projetos que você vai dizer assim, não, isso aí não vai acontecer mais, olha a idade que eu estou. Deixa eu te contar sobre Moisés, que no auge da vida dele, com 40 anos, quando ele pensou que ia arrancar o povo de Israel do Egito, ele sai fugido. E aí lá com 80 anos, cansado, Deus fala assim, agora é a tua hora de ir. Ele com 80 anos, ele ganha a força de um rapaz. Porque quando você tem um projeto de Deus, a sua força se renova. E aquele cara que por 40 anos certamente ficava meditando, falou assim, cara, o que eu fiz? Eu baguncei o projeto de Deus, eu não devia ter matado aquele egípcio. Quanta besteira eu fiz em 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, remoendo, pensando como que ele poderia ter feito. Então eu fracassei no projeto, era para eu tirar o povo de lá e eu estou aqui agora cuidando de ovelhas. E ele pensando assim, acabou e vai para 30 anos, 35 anos, 38 anos. 38 anos. E o projeto que ele tinha de arrancar o povo de Israel. Irmãos, eu tenho 48. Você 40 anos pensando numa coisa que você fez errado. Aí um dia ele está lá, pensando que tudo tinha acabado, e a sarça começa a queimar. E o Senhor lhe aparece e diz, vai agora. Então, queridos, eu quero dizer para você que a idade, mesmo que ela vá chegando, eu não sei quais são os seus sonhos, continue crendo. Continue crendo. Continue crendo. Se ridicularizado como alguém inocente, ingênuo, continue crendo. Continue crendo. Dificilmente eu converso o sermão com a Thalita antes, mas hoje eu fui lá para casa para conversar com ela sobre isso. E a gente lembrando das coisas que o pastor Geraldo fala, a pastora Terezinha fala. Eles têm 60 e poucos anos, 64. 65. Aí eles falam de umas coisas assim, daí eu saio de lá, uma das primeiras coisas que eu falo quando eu estou no carro sozinho com ela, eu falo assim, nossa, eles são tão ingênuos. Aí eu estou entendendo que quem tem fé é ingênuo. Quem tem fé é ingênuo. Ele fala assim, você vai encher o estádio, uma nega rincha de pessoas salvas. Ele fala para mim, eu falo assim, ele é ingênuo demais. E eu preciso voltar, eu achava que eu era ingênuo, mas preciso ser mais ainda. Para eu continuar crendo. Não existe fé e malícia, irmãos. Não existe fé e medo, você percebeu? Que em todas as situações que Jesus repreende, diz assim, olha, vocês têm pouca fé, tem uma palavra antes chamada medo. Medo é o roubo da ingenuidade que a fé nos dá. Adão e Eva andavam nus e nem percebiam. Mas quando pecaram, a ingenuidade se perdeu. E quando Jesus foi
no jardim, quando eles perderam a ingenuidade, o que eles sentiram? Medo. A fé anda junto com ingenuidade. Pastor, eu tenho visto meus amigos, o pessoal do PG, falando cada coisa assim, cara, que são muito ingênuos. Tem fé naquele PG. Tem fé naquele PG. Porque eles falam assim, olha, seja como criança. Você já viu como criança é ingênua? Tem fé naquele PG. Outra sentença que eu quero colocar sobre fé. Você somente usará a sua fé quando os seus objetivos parecerem impossíveis. Você somente usará a sua fé quando os seus objetivos, suas metas, seus sonhos, seus alvos parecerem impossíveis. Quando usamos a fé, o que é impossível se tornará possível. É isso que é fé. Quando não usamos a fé, o que parece possível se tornará impossível. Quando usamos a fé, o que parece impossível se tornará possível. Mas se não usamos a fé, tudo o que é possível se tornará impossível. Josué, em um instante, crê com todo o coração que ele vai rodear uma cidade 7 vezes no 7º dia. Vai rodear 7 vezes, no final vai dar um grito. E as muralhas de Jericó vão cair. É ingenuidade, sim ou não? E isso acontece. Era impossível. Se tornou possível, porque tinha fé. No outro dia, os soldados estão reunidos, tem uma cidadezinha à frente. Ele manda os espias voltam e diz assim, cidadezinha pequena, José, manda uns 3.000 soldados aí, tá de boa. Cidade para vencer, que aos olhos de todo mundo, possível. Eles vão com 3.000 soldados contra a cidade de Ai e perdem 36 soldados mortos pelo caminho, chegam envergonhados, porque aquilo que parecia possível, sem Deus, se tornou impossível. Ué, pastor, mas Deus não estava com eles, Jericó estava, mas Acã trouxe pecado para o meio do povo de Israel, e Josué nem consultou a Deus para saber se Deus iria para Ai com ele. Ele fala assim, pela lógica, gente, 3.000 soldados, cidadezinha pereba, coisa fácil de vencer. Vão lá e tomam essa cidade. Nossos projetos, quem nunca se assustou de não ter conseguido coisas que para ele parecia muito fácil? Quem nunca se assustou? Falou assim, nossa, meu Deus, você nem... Tem coisa que ele não fala, mas ele nem ora, irmão. Que fala assim, já fiz outras vezes, isso aí é tiro de letra. Chega lá, toma na orelha. Está aqui o Josué, com cidade possível, se tornou impossível, porque não foi por fé. Não foi com presença. Josué creu e viu o muro cair depois de um grito coletivo do seu exército. O muro de Jericó. Logo em seguida, perdeu 36 homens numa guerra que lhe pareceu muito fácil. Esse texto está em Josué 7, de 2 a 5. O segredo para continuar usando a fé que você recebeu é continuar aumentando o grau de dificuldades nos seus objetivos e sonhos. Isso aqui é chave, irmão. Chave. Como que eu corro o risco de parar de usar a fé? As nossas conquistas, conquistar coisas é bom, amém ou não amém? Vou te contar. Conversei com ela hoje. Casei com Thalita, ela já carregava uma dificuldade no coração. Ela nunca tinha morado numa casa dela. Filha de pastor, sempre em casa pastoral. Aí casou com quem? Pastor. Aí antes de casar, ela falava comigo assim, amor, a vida, assim, Deus vai arrumar tudo.
Ingênua. Ela falou assim, você era muito ingênua, amor. Eu falei, eu quero voltar a ser ingênuo. Aí, passou uns tempos, um dia numa crise lá, de madrugada, aquelas DR que não tinha cabimento mais. Eu me enchi de fé e falei assim, fica tranquila, mulher. Eu vou te dar uma casa. E ela disse que acreditou naquilo lá. Ingênua. Viemos para cá, 15 anos atrás, o que a igreja propôs, podia me pagar, era metade do que eu ganhava lá. Passaram 2 anos que ela não quis trabalhar ainda, irmão, da aula, acredita? Ingênua. Um dia eu pego um panfleto na rua de umas casas lá no Valparaíso, comprar na planta. Vi a parcela lá, 500 contos. Falei assim, vou dar essa casa para essa mulher agora. Orei e falei assim, eu tenho que resolver essa questão no coração da minha esposa. Aí um dia eu fui no shopping lá, sei que entrei num lugar lá para ver e saí com a casa comprada, na planta. Lá no Valparaíso, atrás do shopping, uma casa enorme de 56 metros quadrados. Ela saiu com o olhinho brilhando, é nossa, amor, é nossa, amor, vai ser nossa, sabe? Pagando ali, né, os quinhentão. Aí Deus abençoou, que ela foi nomeada no concurso, a gente comprou essa casa do Valparaíso. Mas ali que foi, uma outra casa no Valparaíso, um pouquinho maior que essa, dá umas 5 dela. Aí, a gente comprou, dei a casa para ela. Aí eu estou falando de fé. A gente usou tanta fé para conseguir ter a casa, e essa conquista fez com que a gente parasse de usar a fé na questão casa. E eu saí daqui hoje para dizer para ela assim, vamos continuar usando a fé. Porque essa casa a gente tem que pagar em 35 anos. Pagamos 12, ainda falta uma leira. Eu falei assim, vamos pagar em 4 anos para a gente voltar a usar a fé? Ela falou, bora. Não sei como. Isso é fé. Porque eu não sei como. Porque se eu soubesse, não era fé. Sim ou não? Quem está entendendo o princípio? Eu não fui fazer tabela, não fui fazer, botar no Excel para dizer, não, dá para pagar em 4 anos e 3 meses. Não sei se dá. Mas eu fui para ela e falei assim, vamos pagar em 4, só para a gente voltar a ter fé. Nesse quesito, habitação. Então, a conquista, as coisas que você tem, faz com que a sua fé fique dispensável. Então, como que eu continuo? Presta atenção aqui. Qual que é o segredo, então, para eu continuar usando a fé? Para ela não ficar capenga? Qual que é o segredo, gente? Pensa aqui comigo. Aumenta o tamanho do seu sonho. Se você chegou num lugar, fala assim, agora eu quero ir mais longe, porque você vai continuar usando a fé. Eu me lembrei de um atleta, não sei se acho que é feminino, porque o homem não está ganhando quase nada da Olimpíada. É uma mulher mesmo. Quem lembra, umas 2 atrás, que ela salto em altura? Ela foi, e aí cada vez que ela conseguia, ela falou assim, sobe mais. Sobe mais. E chegou num salto que os narradores falavam assim, ela nunca saltou essa altura que ela mandou botar. E ela foi lá e saltou. Porque ela confiou. Sabe como você nunca vai deixar de usar a sua fé? Aumentando sempre a baliza. Isso chama-se, para nós, fuga de uma vida medíocre de fé. Fuga de uma estabilidade. Você viver sempre dependendo de Deus para conseguir o que você projetou é o jeito de você se manter vivo na fé. É o único jeito. Porque senão você pensa aí, não, meu projeto é casar, ter um filho, ter uma casa. Cheguei, gente! Vamos esperar agora a morte chegar. Aumenta a baliza. Aumenta. Aumenta. Então eu quero agora 2 maridos. Não, isso não. Isso não.
Casa para alugar. Aumenta, irmão. Você pensa que chegou onde você sonhou, é porque você sonhou pequeno. E agora, já que você sonhou pequeno, chegou. E às vezes chegou sem sacrifício de oração. E você pensa que chegou por Deus, mas não, você chegou pelos seus braços. Eu estou desafiando você a começar a viver pelos braços de Deus. E você só consegue viver pelos braços de Deus aumentando seus sonhos. Aumentando suas metas. Eu peguei um outro exemplo. Eu falei assim, vamos falar de coisas que a gente tem que fazer. Ano passado, reunimos o grupo de líderes, tínhamos 80 pequenos grupos, e falamos, vamos fazer uma meta aqui. E logo eu aprendi nos livros, eu li tanto de liderança, metas atingíveis. Né? Aí cheguei e botei uma banha ali, vamos para 130. Gente, de 80 se multiplicar 50, a gente atingiu. E a gente não atingiu justamente porque a meta era atingível. Porque se eu boto lá agora, eu vou botar, que a gente vai ter 300 PG, dane nós a orar, irmão. Orar e levantar líder. Porque agora é o trem que ficou difícil. 130 era fácil. Não chegamos. Não chegamos. Supervisores, há quanto tempo está aí? Né? Mete uma meta doida. Não, olhei aqui, dá para chegar em cima. Se dá para chegar, só com você não tem fé sendo trabalhada. Tem que ser um negócio que precisa de fé para chegar. Olhar e falar, isso aqui é impossível. Eu falo assim, é aí que eu entro. Acabaram de me chamar. É assim que funciona a fé. Quando você tem coisas que você diz para você assim, eu estou aqui orando, mas é impossível assim, você acabou de me chamar. Porque o que era possível, você fez pelo seu salário, pelos seus amigos, você fez pela sua influência. Eu não estava lá. Mas se você começar a sonhar coisas impossíveis, você vai acabar dizendo assim, descobrir o segredo para ativar a fé. Descobriu o mistério. Aquela mulher, ela estava dizendo assim, meu amigo, se eu sou cachorro, eu não sei. Mas da boca desse homem aí, se ele falar que vai liberar, a minha filha liberta é agora. A outra maluca, 12 anos sangrando. Foi no que era possível. O médico nenhum resolveu e o sangue está correndo do corpo dela. Devia estar anêmica, amarela. Ela bota na cabeça o quê? Se eu tocar no manto desse camarada aí, não precisa abraçar, não precisa que ele me beije, não precisa de nada disso. Eu só preciso tocar no manto, mas quando eu tocar, isso aqui vai secar tudo. Ela sai, movida por quê? Por fé. Amarelinha, fraquinha, dá licença, dá licença. E vai empurrando um, empurrando o outro, e tampando, porque se o povo vê ela sangrando, fala assim, isso aí está impura, sai daqui, vagabunda. E ela vai indo, e tampa aqui, tampa ali. E no coração dela o que? Eu só preciso tocar no manto. Eu só preciso tocar no manto e a minha fé vai ser ativada. E a minha cura vai chegar. Aí, se eu faço metas impossíveis, pode ser que você pense assim, eu achei o caminho da fé, eu não vou ter luta, vai ter sim. Olha a multidão na frente dessa mulher. A gente faz a meta impossível, a gente encara os obstáculos, porque é movido pela fé, utilizando a fé, é o único jeito de você chegar naquilo que você tem projetado. Então fuja de uma vida medíocre. A vida que não exige o uso da fé é uma vida cômoda, sem graça e vazia. Eu nunca vi ninguém entrar em desânimo quando está focado num projeto. Eu vi gente que perdeu, não sabe para onde vai, de onde veio, e não sei o que eu quero da vida, e aí começa a afundar. Aí tem gente que está sonhando em ganhar o mundo inteiro e está ali batalhando, e está correndo atrás, e tem vida, e tem luta, e tem batalha, e tem fé.
Confie na fé que Deus lhe deu para realizar as coisas. Não fique preso às circunstâncias e ao que está diante de seus olhos. Sonhe coisas maiores. Então a frase correta é: confie na fé que você tem para conquistar a sua saúde. Para de dizer que você não tem fé para ser curado. Eu tenho fé e eu confio nessa fé para ser curado. É diferente. Não é muita nem pouca, eu tenho fé. E eu confio na fé que eu tenho. Eu confio na fé que eu tenho para ter saúde. Eu confio na fé que eu tenho para ter o meu casamento dos sonhos. Isso aqui é para vocês aí. Deus abençoe vocês. Confio na fé que tem. Para ter o casamento dos sonhos. Tem um pessoal aqui por aqui também, né? Parece. Aqui, ali, vários, né? Nossa, tem muita fé. Confia na fé que tem. Mas aqui de novo, para receber, receba, né? Confie na fé que você tem para ter o casamento dos sonhos. Confie na fé que você tem para ter toda a sua família salva em Cristo. Confie na fé que você já tem para ter um emprego tão sonhado. Não viu o irmão aqui, maluquinho, pediu conta? Na terça-feira recebeu podia estar lá até hoje esperando. Um dia eu vou pedir conta desse troço aqui. Um dia ele vai ver, né? Foi lá e fez, né, Eric? E Deus honrou. Confie na fé que você tem para ter um emprego tão sonhado. Confie na fé que você tem para conquistar aquela empresa que você está sonhando. Como é que você vai montar uma grande empresa se você não tiver fé nem para levantar de manhã e trabalhar? Aí a luta é grande. O que você vai fazer? Panfletar. Porque eu tenho fé na empresa que eu estou panfletando. Está entendendo? É a fé que nos levanta, irmãos. É a fé que nos levanta. Chega um ponto que vamos ter conquistado tantas coisas e também esconderá o perigo. Parar de usar a fé. Sempre fica nesse alerta. Eu já cheguei lá. Eu já consegui tantas coisas. Eu já tenho marido, já tenho filho, já tenho a casa. Nisso esconde um perigo. Parar de usar a sua fé. Faça projetos grandes pelo prazer de ver a fé em ação. Eu achei isso aqui legal. Às vezes nem é pelo projeto, é só para ver a fé funcionar. Quer ver que vai dar certo? Sabe, sim, eu vou fazer, você vai ver. Porque você tem que ter vida. São os grandes projetos, os grandes desafios que nos levam para os quartos de oração, para os montes de oração, para os desafios de jejum. Você já viu alguém que tem tantas coisas, está subindo um monte, e jejuando 3, 4 dias, 7 dias? Não. Pensa num cara em luta. É a luta que leva a gente a depender. Se você não quer depender por luta, irmão, olha o conselho, cria projeto grande. Cria projetos grandes. E isso vai te garantir dependência. Então, a última sentença é: viver por fé é viver dependente. Gálatas 2:20, eu amo esse texto demais, que diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa parte do versículo: e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé. Como que ele vive a vida agora, irmão? Pela fé. Interessante que até as nossas falas precisam ser corrigidas, porque quando você está numa luta, quando você está tomando um 7-1 do capeta, aí que você usa a frase: como é que você está? Pela fé, irmão. É ou não é? Quando você está totalmente desamparado, desistendo, como é que você está? Só pela fé. Não é assim, não. Não é assim que funciona a fé. Você levanta de manhã para dizer: eu vivo pela fé que eu tenho. Eu vivo pela fé que eu tenho. É isso que Paulo está dizendo. A vida que agora eu tenho na carne, a minha vida agora é pela fé. Ele não está reclamando disso. Pela fé que eu vivo agora, pela fé no Filho de Deus, que me amou, se entregou por mim. Vivo pela fé no Filho de Deus. Se você decidir sair, se você sair daqui nesta noite,
decida continuar sonhando coisas pequenas, corre o risco de matar sua fé, esfriar sua relação com Deus e nunca experimentar o prazer de confiar sem saber como as coisas vão acontecer. Se com tudo isso você fala assim, não, eu quero continuar aqui, ó, no meu comodismo. Quero aqui, ó, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, vida dentro. Eu lutei tanto, pastor, para ter agora um trabalho que me dá estabilidade. Só vem aqui falar assim que isso aí é fria, irmão. Que a tal da estabilidade mata a sua fé, esfria a sua relação com Deus e te joga longe de viver aqueles prazeres. Assim, olha lá, está acontecendo do jeito que eu orei, ó. Perde a graça. Igreja perde a graça se você não tiver uma fé em ação em algum lugar. Fiz 7 dias, fiz 14, fiz 21, fiz 40, mas olha só, está acontecendo. Está acontecendo. A única maneira de experimentar coisas que nunca vimos, conhecer coisas que nunca imaginávamos, é aumentando nossos sonhos e colocando a fé para funcionar. Vamos conhecer o que Deus preparou para nós. Para você não sair daqui achando assim, que o pastor falou de coisa grande, é meio assim, meio coach aquele trem lá. Vamos então ver a palavra, o que Deus preparou para nós. Deus nos chamou para coisas extraordinárias. Vamos lá, Jeremias 33, 3. Clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas. Se está atrás de coisa pequena, não foi Deus que quer te dar, não. Ele está dizendo, eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. 1 Coríntios 2,9. Mas como está escrito, as coisas que nem que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para que os amam. Para quem os ama? Você ama a Deus? Então, o que Ele tem preparado é coisa para você, é coisa que você nunca viu, que você nunca ouviu, que nunca nem passou pelo teu coração. A Bíblia não gosta de coisa pequena. Efésios 3:20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Quem aqui tem pensamento grande? Eu tenho. Eu imagino coisas grandes. Mas eu tenho uma palavra que diz que o meu Deus pode fazer mais do que eu penso, ou imagino, ou peço. Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus... Ai, meu Deus. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim, meu Deus, irmãos, como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Você sabe a altura que tem entre o céu e a terra? Eu não sei. Essa é a distância que ele fala entre o que você está pensando em fazer. O que ele quer que você faça é muito maior. O caminho que você está percorrendo, o caminho que ele quer que você percorra, que ele preparou para você é muito maior. E os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. João 14, 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. É para você fazer só o que Jesus fez? Parece só, né, Jesus? Ele falou assim, não é para fazer o que ele fez, não, é para fazer maiores ainda. Mateus 19, 6. Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Porque fé é depender. Fé é colocar Deus no meu projeto. Salmo 77, 14. Tu és o Deus que faz maravilhas. Mostraste o teu poder entre os povos. Não usar a fé é como viver. Não usar a fé é como não viver o que Deus preparou para nós. Então, pastor, é possível que eu vá dentro da igreja, mas eu não vivo o que Deus quer de mim? Lógico. Você pode viver dentro da igreja, mas não viver por fé. Você vive dentro da igreja, mas não vive o que Deus preparou. A questão
Não é se você tem muita, pouca fé ou pouquíssima fé, se você tem grande fé, pequena fé ou pequeníssima fé. A questão é se você usa a fé que tem. Quando o Filho de Deus voltar, encontrará pessoas usando a fé. A fé sem obras é morta. Fique em pé no teu lugar. Eu quero te chamar a uma reflexão sobre a sua vida. Pastor, eu perdi, assim, interesse em orar. Não, você não perdeu o interesse em orar. Você perdeu os grandes projetos da sua vida. Porque se os projetos estivessem lá, você teria prazer em orar. Pastor, eu não consigo sentir a presença de Deus. Não, você parou de sentir os sonhos grandes de Deus na sua vida. E, por consequência, você parou de orar. Ou seja, então ninguém, pastor, para de orar da noite para o dia. Não. A pessoa para de sonhar primeiro. A pessoa para de projetar. A pessoa entra num estado de comodismo, de aceitação do que já chegou. Ela para de sonhar com as coisas vindouras. Por isso que de vez em quando você tem que lembrar do céu que está preparado para você. Você tem que aumentar o seu grau de dificuldade para você precisar que a fé entre nesse negócio. Quero que você que lidera IPG comece a pensar isso. O que eu tenho que projetar no meu PG, no meu setor, que vai precisar de fé? Nós estamos aqui pensando em ganhar uma pessoa. Meu grande sonho é trazer uma pessoa para o batismo em junho. É muito pouco uma pessoa. Pensa em 10, 15. Porque daí você vai orar por isso. Final do ano, multiplicar. Não, pensa em multiplicar daqui 2 meses. Você vai precisar de fé para isso. O que os supervisores precisam pensar para as redes? Coisas maiores. Coisas maiores é o único jeito de nós fazermos a fé funcionar dentro das nossas redes. Eu acomodou mesmo, esse é o problema. Pastor, ficar lutando por coisas assim é tão difícil. É difícil mesmo, só que só na dificuldade você vai conseguir grandes coisas. Então, se eu ficar assim, sem usar a minha fé, a sua tendência é enfraquecer, se afastar de Deus, perder a graça da igreja, perder a graça de Deus, e você é um grande candidato a um desviado. Porque tudo que Deus tem para te dar é fé, e você não quer usar. Ele já te deu fé e você não quer usar. Quem aqui nessa noite está entendendo a mensagem da fé? Quem é que precisa ressuscitar coisas grandes na vida? Eu, declaradamente, eu preciso sair do meu comodismo, eu preciso voltar a sonhar coisas grandes. Eu já pensei uma época, pastor, mas depois eu conquistei algumas coisas e parei de sonhar coisas grandes. Tá bom. A desgraça a vida de uma pessoa é quando ela diz, tá bom. Não preciso fazer concerto com ninguém. Não devo nada, mas também não tenho nada. Tá tudo bem. Perdi, acabou, beleza. Acabou para mim, mas tá bom. Irmão. Essa vida amarela, sem graça. É falta de botar a fé em andamento. Eu não sei em que área Deus te pegou com essa palavra. Não sei se é do casamento, não sei se é dos negócios, se é do emprego, eu não sei. Mas se em alguma área essa palavra fez sentido para você, se em algum aspecto da sua vida essa palavra vai ser um motor para mim a partir daqui. Você quer que eu ore para que isso não acabe ali na pizzaria? Para que isso não acabe dentro do carro quando você for embora? Sai do teu lugar, vem aqui, eu quero orar junto com você. Por sonhos maiores, por uma efetividade da nossa fé. Eu estou junto com você nisso. Eu queria ser o cara que você mais admirasse em fé, mas eu sei que eu não sou ainda. Eu estou junto com você nisso. Eu estou chamando pessoas aqui para crescer junto comigo. A se colocar em desafios pelo simples privilégio, honra de usar a fé. E pastor, esse negócio é difícil demais, que legal, estamos juntos.
Tamo junto, porque é no difícil. Falei uma coisa que eu vou ficar repetindo para mim. Deus me deu aqui. Quando você diz assim que é impossível, é aí que Deus diz assim, estou entrando, cheguei. Tudo que nós fizemos é impossível. Deus está dizendo, beleza, aqui cheguei. Se é impossível para você, é possível para mim, eu tenho que estar com você nesse negócio. Pai, em nome de Jesus, ressuscita a nossa fé. Nós temos fé. Nós queremos lutar, Pai, agora contra o nosso comodismo. Contra a lerdeza que a gente deu à fé. Contra a mediocridade que nós colocamos no Senhor. Como se o Senhor fosse possível de fazer só o que o Senhor já fez por nós. Como se o Senhor não tivesse pela frente coisas maiores, melhores e tão grandes. Pai, nos arranque desse lugar nesta noite. Ressuscita a nossa fé. Ressuscita. E levanta aqui homens e mulheres capazes de colocar a fé em ação. E eu oro, Pai, pelos nossos próximos 300 pequenos grupos. Eu oro, Pai, pelos próximos centenas de batismos nesse ano. Vai ser um ano extraordinário. Eu oro pela necessidade de vários outros cultos. Eu oro pela multidão que eu tenho visto já. Ai, Deus. A fé está em nós, Pai. A fé está em mim, a fé está no meu irmão que está aqui na frente, ou que ficou no banco. A fé está nele. E nós te pedimos coragem, ausência de medo, para colocar essa fé em ação. No trabalho, nas amizades, na família, nos negócios, nos projetos de futuro para os filhos, no projeto de futuro para nós. Aqueles, ó Pai, que a fé foi abalada pela idade, Senhor, que Moisés seja o nosso modelo, o Senhor da vida quando temos fé. O Senhor faz a gente agir como um menino, como um doidinho da cabeça. Sair com uma vara para enfrentar um faraó é só para quem é gente demais. Deus, nos dê olhar, Pai, para as coisas grandes e firmes que o Senhor tem preparado para nós. Você que está aqui, você que está no banco, se você quiser levantar a mão e orar uma sentença comigo. Você com a mão levantada, você vai orar assim. Eu decido a partir de hoje colocar a fé que recebi em ação em todas as áreas da minha vida. Senhor, me perdoe por não colocar o Senhor nos meus sonhos, nos meus projetos. Perdoe a mediocridade que eu me enfiei. Senhor, me leva para onde o Senhor quer que eu esteja. Nos lugares altos e grandes, que o meu olho nunca viu, que o meu ouvido nunca ouviu, que nunca nem chegou no meu coração. Mas é o que o Senhor preparou para mim. E é lá que eu quero estar. Teu nome, Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor. Você pode voltar para o seu lugar. Você pode voltar para o seu lugar enquanto...